Existe um lugar onde estão todos os personagens esquecidos de Maurício de Souza. É um lugar escuro, abafado, e lá reina um garoto endiabrado chamado Nicodemo. Você conhece o Nicodemo? Para aqueles que são mais fãs da obra do Maurício de Souza, esse personagem não é tão desconhecido. Inclusive dos anos 2000 para cá começou a ser resgatado, seja em coletâneas, seja em novas histórias que são um pouco diferentes lá de trás. Eu vou explicar isso melhor, porque afinal de contas a história do Nicodemo é bastante interessante, nos ajuda a pensar sobre quadrinhos infantis, quadrinhos no Brasil, sobre Maurício de Souza, sobre um monte de coisa. Então eu vou nesse vídeo aqui apresentar o personagem Nicodemo, falar da sua criação, do porquê que ele parou de ser publicado. Tem muitos dados que eu não tenho, então eu vou testar hipóteses aqui com vocês. E acima de tudo, analisar as suas tiras, que era um negócio bastante interessante. Pois afinal, Nicodemo, caso você nunca tenha ouvido falar dele, ele era um menino bastante perverso. Aí que tá. A gente não sabe também se ele era perverso. As tiras do Nicodemo têm uma peculiaridade, que é mostrar sempre esse menino tentando ajudar as pessoas e fazendo coisas horríveis com elas. Em alguns momentos isso parece ser bem voluntário, Nicodemo quer mesmo fazer o mal. Mas tem outros momentos que ele tá parecendo querer ajudar mesmo, só é muito atrapalhado. Seja intencional ou não, as pessoas que passam pela vida do Nicodemo acabam muitas vezes mortas. Sim, é um gibi com toda aquela pegada Maurício de Souza, aquela fofurice, com gente morrendo. Por causa de um moleque que é um diabo. Então, sem mais delongas, vamos conhecer Nicodemo. Mas antes eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Esse canal só existe falando de crianças encapetadas graças a seus apoiadores. E tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E considere ser apoiador do Quadrinhos Sargento também aqui pelo YouTube. Basta digitar no Seja Membros e é R$ 6,90 ao mês. Ajuda já um monte. Mas vamos lá, vamos falar do Nicodemo. Primeiro, contextualização. Ele é um personagem que surge no dia 4 de janeiro de 1966 no Jornal da Tarde. É dito que ele foi um personagem um tanto encomendado pelo jornalista Mino Carta e que já tem uma data de nascimento já um tanto curiosa. Podia ser 6 de janeiro, né? Daí ia ser 6 de 66. Mas enfim, o lance é que o personagem era uma tira para jornal e era uma tira muda. O que por si só já é bem interessante porque exige do cartunista tentar se expressar utilizando e tensionando a linguagem dos quadrinhos. E como vocês podem ver aqui, o Maurício de Souza é muito habilidoso fazendo isso. É dito que o personagem começou a causar controvérsia, justamente por causa do quanto que ele era perverso, malvado, e daí a versão que circula pela internet, que eu vejo volta e meia o Maurício de Souza endossando, é que teriam pedido pra ele pra dar uma amaciada no personagem, ele não quis, e daí ele passou a sair na Folha da Tarde, que é do mesmo grupo da Folha de São Paulo. Ainda assim ele continuou sofrendo pressão, até que por meados dos anos 70, não conseguia achar a data, mas enfim, por meio dos anos 70, ele parou de ser publicado. E foi jogado no limbo. Basicamente, Maurício de Souza esqueceu Nicodemo. É preciso considerar alguns pontos aqui que eu acho que são fundamentais. Um, que a gente não pode esquecer, que o Nicodemo surge em meio à ditadura militar. E ele surge no momento em que o regime cada vez estava mais fechando e parte de ser publicado quando a coisa estava muito barra pesada. Então pode ter uma história não muito bem contada de repressão, de censura ou simplesmente de pressão para que aquele material não saísse. A gente não pode esquecer que na época da ditadura, no final das contas, o que mais operava era a autocensura. Ou seja, um artista, um empresário qualquer, ele não queria chamar a atenção do regime. Então qualquer coisa que parecesse que fosse incomodar, mesmo que depois nem viesse a incomodar de fato, mas bastava parecer para melhor cancelar. Então é possível que o Nicodemo tenha sido cancelado por esses motivos. O Maurício de Souza argumenta que era um personagem muito à frente do seu tempo. É uma afirmação tanto frágil porque a gente já tem uma tradição desde o início do século XX de histórias envolvendo crianças que tocam temas adultos. Mas sim, há de se reconhecer que ali há uma certa combinação que pode gerar desconforto. Porque você tem esse estilo um tanto doce, delicado, fofinho da Turma da Mônica, associado a um menino perverso e histórias um tanto pesadas. Considerando que outros personagens como Franginha, Bidu, Cebolinha, Mônica não tinham essa pegada. Eu digo essa pegada no sentido mais óbvio, tá? Porque se a gente for olhar as primeiras histórias da Turma da Mônica, elas também eram mais adultas. Mas o ponto é que não era tão explícito, tão óbvio como em Nicodemo. Então, sim, faz sentido que o personagem tenha causado desconforto. Contudo, eu acho que a principal explicação ninguém está dizendo. É preciso considerar
que o Maurício de Souza é um grande cartunista, um grande quadrinista, mas ele também é um empresário. E é nos anos 70 que ele começa cada vez mais a pensar os personagens dele como marcas. É de 68, por exemplo, já a parceria histórica com o molho de tomate Sica. E é em 1970, 70 mesmo, redondinho, que sai a revista da Mônica. Uma coisa que eu já expliquei aqui em diversos outros vídeos é que o público de tirinha em jornal e o público de revistinhas são públicos diferentes. Não é difícil de entender. Se você parar para pensar, a tirinha que sai em jornal, ela precisa ser para vários públicos. Porque ali, tanto o adulto quanto a criança vão ler. Então são sempre piadas de duplo sentido ou de aventuras de dupla camada. De modo que a criança veja algo mais inocente e o adulto consiga pescar a malícia. Contudo, quando essas publicações saem em revista, aí elas estão dialogando mais diretamente e tão somente com crianças. Então o que acontece nos anos 70 com Maurício de Souza é que a produção dele vai se infantilizando e vai sendo trabalhada enquanto marca. O Nicodemo chegou a aparecer nos comerciais da Sica. Ele é apenas um coadjuvante ali, mas vocês podem ver que ele está presente. Contudo, lá por meio dos anos 70, ele parou de sair e fim. E daí não apareceu em mais lugar nenhum até os anos 2000. Então a minha hipótese do porquê que o Nicodemo parou de ser publicado é porque foi basicamente uma estratégia empresarial. Ele podia de alguma maneira contaminar as outras marcas, atrapalhar nessa promoção da Turma da Mônica como um quadrinho voltado para crianças. Enfim, tinha muita coisa ali que podia atrapalhar, então acabou se escolhendo assim. Mas eu tô chutando, porque uma coisa que eu já cansei de falar aqui no canal é que o Maurício de Souza é uma figura que a gente não conhece. Sim, ele conta a versão dele das coisas, mas ele é um empresário, ele obviamente vai falar das coisas dentro de certos interesses de mercado. Os bastidores, aqueles que não são muito legais de se tornar público, evidentemente ele não vai contar. E a gente não tem pesquisas de fôlego que revelem quem foi Maurício de Souza. Tampouco que examinem a obra dele a partir desses dados que geralmente são um tanto esquecidos ou ocultados, sei lá. Cabe acrescentar que pelos anos 2000, o Nicodemo passou a ser resgatado, principalmente em coletâneas das histórias antigas. Saiu pela Editora Globo, saiu pela LPM Pocket, eu tenho inclusive essa edição aqui, e aos poucos o Nicodemo também começou a fazer pontinhas em histórias aqui e acolá. Contudo, o Nicodemo de hoje em dia é uma figura castrada. Basicamente hoje ele é só um menino atrapalhado de tirinhas mudas que ajuda as pessoas e nem sempre dá certo a ajuda que ele quer dar. Mas aquela perversidade, bem, aquela não tem mais. O que cai por terra esse papo de ele estava muito à frente do seu tempo. Hoje teria espaço para um personagem assim e ele não é publicado. Por quê? Porque, evidentemente, pode atrapalhar as marcas já consolidadas, Mônica e companhia. Basicamente, o pensamento do Maurício de Souza é como é que eu vou vender miojo, salsicha, qualquer outra tranqueira da Turma da Mônica se o Nicodemo estiver ali junto. E hoje nós estamos lançando Guaraná da Turma da Mônica no Japão, panetone, linguiça, salsicha, vamos lançar pão de queijo. Não quero essa atenção para mim, não quero essa polêmica, vou fugir. Se isso é bom do ponto de vista empresarial para o Maurício de Souza, para a arte como um todo é uma grande perda. Porque as tirinhas do Nicodemo são muito boas. E são elas, junto com o Horácio, que talvez melhor provem o quanto que o Maurício de Souza era um grande cartunista sim. Porque tem muita gente que fala assim, o Maurício de Souza nem era grande coisa, no fundo ele é só um bom empresário. Eu acho que ele era as duas coisas, sinceramente. Só que eu insisto, vou bater nessa tecla, às vezes a galera fica querendo saber do cartunista, perguntando pro empresário. A história do artista, a história da sua arte, os bastidores dessa arte, como eu disse, ainda precisa ser contada. Mas vamos lá, vamos comentar o Nicodemo. Primeiro vamos falar do visual dele, que eu já acho bastante interessante. Ele é um menino loirinho com cabelo dividido, que acaba formando dois chifrinhos. Ele usa uma gravatinha borboleta, um terninho, que dá pra ele uma certa solenidade enquanto menino. É algo que remete muito a quadrinhos do início do século XX, com meninos bem vestidos, todos certinhos, mas que eram extremamente travessos. O exemplo mais famoso é Buster Brown, que no Brasil foi muito popular na revista Tico Tico, com a sua versão abrasileirada, que era o Chiquinho. Além disso, o Nicodemo tem sardas, que é um tropos mega comum para menino Peralta. E por fim, tem o nome, que eu acho genial, porque já traz demo no nome. Como eu já havia dito, as tiras dele são mudas e elas não são arte finalizadas. Então tem uma coisa nelas muito boas. Além de um domínio de linguagem dos quadrinhos, de ter que contar uma história sem balões, há ainda o resquício do desenho, do traço mesmo no papel. É bacana ver isso, é bacana ver a mão do artista ali. Isso é barato quando você tem desenhos não arte finalizados, entende? Você percebe a presença do artista. Presença material, eu quero dizer. Vocês estão entendendo? Cabe aqui só fazer um parênteses. Quando a gente fala quadrinhos mudos, gente, esse termo é mega complicado. Primeiro porque não tem um nome pra isso, certo? Às vezes é chamado de quadrinho mudo, ou quadrinho silencioso, ou quadrinho sem texto. E só essas diferenças de termo já também complica pra analisar Nicodemo. Porque a tira não tinha balões de fala, mas tem muito texto, tem muita plaquinha, tem muita legenda, então texto tem. Ainda assim, você tentar contar sem balões é desafiador. Mas vamos agora falar da personalidade, das tiras mesmo do Nicodemo. A capa aqui dessa coletânea da LPM, eu acho que de alguma maneira sintetiza bem
o que já é esse personagem. Porque a gente vê aqui uma placa escrito proibido pisar na grama, e daí ele tá de ponta cabeça pisando na grama, só que com as mãos. Uma coisa que a gente vai ver muito o Nicodemo fazendo é sendo escroto com mulher. Sim, ele é bastante malvado com as meninas. Não fica óbvio, e esse é o traço dessa tira, se ele faz isso por ser sem noção ou por ser um tanto sádico, um tanto perverso. Quando ele, por exemplo, vai comprar flores, sua namoradinha fica feliz, mas ele comprou flores pra si. Outro episódio é quando ele vai matar uma barata que a menina está achando assustador, e aí quando ele esmaga a barata, espirra as melecas da barata na cara da menina. Outra que é até bem pesada é quando uma menina pisca pra ele e ele sai correndo feito um louco atrás dela e ela começa a gritar em pânico. E tem uma outra que é bem engraçada, mas também é muito adulta, que é o Nicodemo jogando pôquer com uma mulher adulta. E aí ele ganha dela e a coisa termina com essa mulher perdendo até as roupas pra ele. Outra crueldade, que é uma piada até bem recorrente nas tiras dele, é ele dando pra pessoa um determinado lugar por educação. Do tipo, você pode sentar aqui, você pode ficar na frente da fila, enfim. O Nicodemo tentando ser gentil. E toda vez que ele faz isso, uma pessoa se machuca ou ela morre. Como nessa tira aqui, em que ele dá lugar pra uma menina na fila do ônibus e acaba caindo na cabeça dela um cofre. Já que eu falei de flores, uma coisa que eu acho bastante interessante é que o Nicodemo gosta de flores. Sim, essa criança extremamente esquisita, talvez malvada, tem essa delicadeza que é gostar de flores. E aqui o Maurício Souza explora muito bem o quanto que esse gosto dele ultrapassa qualquer tipo de bom senso. Quando, por exemplo, tem um cara pendurado num galho pedindo socorro e o que o Nicodemo faz é estender a mão, mas para pegar uma flor naquele galho e ir para casa feliz. Aliás, esse voluntarismo do Nicodemo sempre gera algum desastre. Quando ele, por exemplo, tenta ajudar a mãe desesperada atrás do seu filho que está voando por causa dos balões que ele carregava na mão, e daí a solução do Nicodemo é dar um tiro de estilingue para que os balões furem, só que aí a criança cai lá de cima e provavelmente morre. Outra que vai nessa pegada de querer ser muito gentil e tal e acabar prejudicando os outros, tem uma tira que eu acho fantástica, que é o Nicodemo escrevendo Feliz Ano Novo numa cerca. Até que um adulto fala pra ele, não, deixa que eu faço, porque o Nicodemo tava se esticando pra conseguir fazer e tal. O adulto, não, calma garoto, eu faço. E aí o Nicodemo fica muito feliz com a ajuda desse cara, até que essa cerca tá na beira de um penhasco e quando o cara termina de botar o de Ano Novo, o cara cai. Sim, o Ano Novo do cara é comemorado com ele morrendo. Outra que eu acho muito boa é de um cara que tinha muito medo de vampiro, daí o Nicodemo recomenda pra ele ir num sanatório, e chegando no sanatório, o médico é um vampiro. Um tipo de piada que é muito comum é com o Nicodemo prejudicando deficientes, surdos, cegos. Quando, por exemplo, ele corta uma árvore e grita madeira, só que é um surdo, então não adianta nada. O cara acaba sendo esmagado pela madeira como um patê. Tem também a vez em que o Nicodemo queria um sorvete, esbarra num cego que vinha com uma canequinha com moedinhas. Aí o Nicodemo gentilmente recolhe as moedas que caíram no chão, mas vai em direção a uma sorveteria comprar sorvete. Agora, a grande dúvida é que o Nicodemo parece muito ser perverso. A gente sempre fica contando na dúvida, mas ao que tudo indica, ele curte fazer mal aos outros. Ele gosta de ver as pessoas se dando mal. Quando, por exemplo, um gordinho pede pra ele ajuda a amarrar os cadarços e ele amarra um cadarço no outro e faz o cara cair. Tem também o cara que tava no deserto, morrendo de sede, aí quando começa a chover, o Nicodemo abre um guarda-chuva para que esse rapaz não se molhe. Outro episódio que eu acho bastante cruel é quando a pessoa cai dentro de um buraco de esgoto e daí o Nicodemo vai pedir ajuda pro foção. É isso mesmo, não só é pra não salvar a pessoa, como provavelmente sujar ela de merda. Outro episódio que é maravilhoso é que o Nicodemo vendo um carcereiro que está prestes a cortar a cabeça de uma vítima, daí ele diz que é para aquilo parar imediatamente, daí ele vai atrás de uma bacia e coloca para que a cabeça da pessoa decapitada caia ali delicadamente. Outro episódio é algo que parece que ele está carregando uma pipa, mas no fundo é só um papagaio que ele amarrou e ele desiste que o papagaio voe. O papagaio ali tá chorando, sentindo dor e ele tá bravo, querendo que o papagaio continue voando. Ainda no terreno crueldade com animais, tem um passarinho que cai do alto da árvore, se machuca, daí ele leva para casa para fazer passarinho assado. É isso, ele faz jantar aquele passarinho que ele viu machucado. Tem também ele se afeiçoando com um cachorrinho de rua só para poder jogar o cachorrinho na carrocinha, assim como ele vê um rapaz se aproximando de uma placa que diz cuidado, leão faminto, e depois que aquele cara chega perto e a gente não vê mais o que aconteceu, aí ele vai lá e só risca faminto, fica simplesmente cuidado, leão. Outra sacanagem dele também é abanar para um pedinte, dando a entender que vai trazer algo para ele e deixar o cara varando a noite esperando. Uma que eu acho bastante malvada é o Nicodemo brincando com outro menino de dar tiro. Daí os dois fazem sinal de arminha, só que quando o Nicodemo faz o seu sinal de arminha, ele acaba matando esse outro garoto. E ele sai virando as costas como se nada tivesse acontecido. Tem também o Nicodemo fazendo cosquinhas nos pés de uma pessoa que já morreu no necrotério. Tem também mais um episódio de um cara pendurado num galho
estar na beira do precipício, só que dessa vez, como aquele galho tinha flores, o que o Nicodemo faz é de jogar um vaso que acerta a cabeça da pessoa que está ali tentando sobreviver. E aquelas que são mais assumidamente sádicas são tiras como, por exemplo, quando o Nicodemo vai esperar o Papai Noel. O que ele faz aqui é montar uma enorme ratoeira para que o Papai Noel seja preso. Outra tira que também tem um humor mega mórbido é quando ele, diante de uma enchente, resolve sair para ajudar as pessoas, só que todo mundo foge. Por quê? Ora, porque ele está num barco que é um caixão. Uma coisa que é bem recorrente também nas tiras do Nicodemo é que ele, quando faz uma boa ação, ele ganha uma auréola. Só que tem várias tirinhas em que a gente vê a piada sendo ele forçando essa auréola. O desenho é esse mesmo, ele faz força, sacou? E daí, brota uma auréola. Isso é um negócio tão doido pra gente parar pra pensar, porque aquilo que faz uma pessoa moralmente boa dentro do dogma cristão não é basicamente a intencionalidade, e sim as suas ações. Não basta você ter a intenção de se arrepender, você precisa se arrepender. Se você quer apenas se arrepender para não ir pro inferno, bom, isso é pouco. O arrependimento precisa ser sincero. A gente sempre escutou esse tipo de história em igreja, templo e tal. Contudo, no Nicodemo parece que o que ele quer é tão somente a auréola. Ele quer tão somente provar que ele é um bom menino. E nesse sentido, talvez isso seja mais um traço de perversidade, talvez o maior de todos, que é o quanto que ele quer provar o tempo todo que ele é bom, daí as pessoas baixam a guarda e aí ele faz algo muito, muito horrível. Quando essa auréola aparece só no fim da tira, depois de ele ter feito aquela coisa medonha, isso soa como uma perversidade ainda maior. Porque afinal de contas ele acabou de fazer um mal a alguém, mas ele, bem, ele é um anjinho. É quase uma pegada de serial killer esse negócio, sacou? Ele tá sempre enganando alguém pra atacar uma nova vítima. Mas repito, numa zona de ambiguidade imensa, porque muitas vezes fica parecendo que ele só é um tanto sem noção, é um tanto inocente, não tem ideia das consequências dos seus atos. É justamente por essa linha cinza que Nicodemo é um personagem tão interessante. E é o proibidão da Turma da Mônica. Como eu já disse, ok, Maurício de Souza pode ter seus motivos empresariais, mas a arte dos quadrinhos perde. Perde por ter perdido esse personagem lá nos anos 70 e não tê-lo até hoje. Não nos moldes como ele era, é isso que eu quero deixar claro. Eu não li toda a obra do Nicodemo, tem muitas tiras aí que merecem ser republicadas, e fica aqui o incentivo para que esse material antigo seja republicado. Agora tá numa onda de trazer trabalhos antigos do Maurício de Souza, pois bem, tragam o Nicodemo. Mas tragam como era, sacou? Não tentem recolorizar, suavizar o traço, apagar certos momentos problemáticos, parem de higienizar o passado. Ok, há interesses empresariais, mas há limites, pô. Há limites éticos para esse lucro que quer o tempo todo patrolar a arte. Eu sei que há vários outros personagens do Maurício de Souza que com o tempo ele acabou descartando. Digam aqui nos comentários, listem quais são esses personagens. Inclusive me disseram que um personagem que eu gostava muito quando eu era criança, hoje também não é mais publicado. Que era um que eu nem lembro mais o nome, mas era o mais velho da Turma da Mônica. Não sei se vocês sabem de que eu tô falando. E não é o Capitão Feio, não é o Louco, não, era um que era garoto, só que ele era mais alto que todo mundo, usava óculos, tinha o cabelo que lembrava do Tite. Mas assim, tem vários outros personagens. Listem aqui, contem sobre eles, falem qual era o traço que eles tinham. Às vezes a gente consegue ter uma certa ideia do porquê que eles foram largados de mão. E no mais, peço que você siga a gente nas nossas redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal!